Boa noite, meus irmãos da Corrente de Orações. Hoje vamos começar mais a nossa live de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a pacificação. O que Jesus está querendo falar com isso, né? Porque a gente aprendeu tantos ensinamentos de Jesus, mas a gente sempre quando vê alguém faz algo errado, a gente já quer atacar, quer brigar. Então, Deus, ele vai falar sobre a pacificação, né? Ele enviou Jesus para os seus ensinamentos. Então, nós vamos falar sobre a pacificação. Em Mateus, fala o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. E no Evangelho, ele continua: Mas que queria Jesus dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu, pergunta, né? Resposta: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas que lhe recomende é que não ligue a estes últimos mais importante que os primeiros, ou seja, nós estamos encarnados, né? Então nós precisamos fazer ter os bens da terra para a nossa vida, mas nunca colocar ele acima do espiritual, porque a nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. Isso aí às vezes ainda incomoda um pouco. Isso daqui, Planeta Escola, é só um, uma, uma passagem, né? Para nós aprendermos. Então, essa pacificação, eles falam o seguinte, né? Por exemplo, a gente visualiza, assinalaste o erro do vizinho. Aí ele responde, foges de divulgar-lhes a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Está falando de indulgência também. Outra coisa, recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impedir aos irmãos do caminho as teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Olha só como o amor é fundamental. E tudo passa, tudo passa. E nós vamos receber na outra jornada, no plano espiritual, aquilo que nós fizemos aqui, né? De bom ou de mal. Outra coisa, caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Aí, qual que teria que ser a nossa posição? Eles falam: toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e responde com mais ampla abnegação no exercício das boas obras. Dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores, né? Aquilo que eu falei no início, né? Quando a gente sofre algum ataque, alguma amargura, a gente quer revidar. E é uma coisa até que natural pelas nossas imperfeições que ainda temos. Mas lembramos de nosso exemplo de Jesus, que foi atacado completamente e ele estava sempre ajudando aquele até que o atacava. Nunca, nada, não fazia nada contra ele e sempre procurava auxiliar, porque sabia que aquelas pessoas que fazem o erro, fazem o mal, estão completamente desequilibradas. Elas precisam de ajuda. E para fechar, né? Eles falam: se assim procedestes, classificas-te em verdade entre os pacificadores, abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si.
Então, quando a gente consegue colocar a paz dentro de nós, o amor, né? Você fala sempre em auxiliar o próximo. O próximo, qual é o próximo? Está sempre junto conosco, né? Os familiares ou aqueles que cruzam o nosso caminho estão sempre próximos. Então, vamos procurar sempre fazer o melhor, ajudando, compreendendo, não julgando, e sim, quando a gente recebe uma coisa meio que injusta, desequilibrada, mostra serenidade, paz e coloque o amor dentro de você. Repetindo, né? Tudo passa, não vamos ficar preocupado, agoniado, e tudo vai passar. E nós, aquilo que nós conseguimos criar dentro de nós, vai ajudar o nosso coração, a nossa mente estar sempre equilibrado, vai nos livrarmos de muitas doenças e um monte de desequilíbrio, de traumas horríveis que possamos ter. Então, vamos sempre colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não é fácil. Nós precisamos aprendizado constante, mas vamos nos esforçar para que isso venha dentro de nós. Que assim seja. Vamos continuar a nossa live aqui. Agora, a Jane e o Márcio também vão fazer algumas colocações. Obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós falamos muito de paz, né? E muito importante essa leitura que o Adilson nos trouxe, porque é muito fácil, né? Todos nós aqui, todos os que querem a paz, pedirem a paz, orarem pela paz, mas temos que ter ela dentro de nós, como nosso irmão falou, é preciso fazer esse esforço em nos melhorarmos, em nos equilibrarmos, para que a gente possa ter paz, irradiar paz e pedir a paz. E engraçado que eu estava com o livro na mão, o Adilson entrou com esse tema, e temos aqui de Emmanuel, do livro Pão Nosso, num capítulo que fala tenhamos paz, que no final fala assim: sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Primeiro ponto. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, a gente primeiro tem que ter calma, né? E trabalhar para o bem, enfrentando os desafios com equilíbrio que sempre vamos ter, né? E sem a paz dentro de nós, como é que a gente vai enfrentar os desafios com calma? Então, a gente tem que nos esforçar todos os dias diante das pequenas coisas que nos irritam, dos nossos parentes mais próximos. Nós realmente precisamos aprender a conviver com as diferenças e ter paz dentro do nosso coração, criar essa energia em nossa volta para que a gente mesmo se alimente dela, daquilo que a gente está criando, para que a gente possa irradiar e passar para todos aqueles essa energia. Se todos fizerem isso, esse esforço interior para se equilibrar e ter calma diante dos desafios da vida, que não é fácil, como o nosso irmão Adilson falou, a gente não vai conseguir. Então, sejamos pacificadores, tenhamos paz a partir de nós, a partir da observação dos nossos defeitos e extirpar dos nossos corações a mesquinhez, o orgulho, aquele gostinho, fez isso, também vou fazer aquilo, né? Fez mostrou a língua, por exemplo, também vou mostrar. Nada disso. O nosso modelo e guia mostra que devemos olhar essas coisas, pode até arranhar a gente, mas não ligar, continuar seguindo, sem contendas, olhando o nosso foco, que é o Mestre amado Jesus. Boa noite a todos e sejam bem-vindos à Corrente de Orações. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mensagem muito oportuna para todos nós, essa mensagem da pacificação, visto que todos temos ainda os nossos pontos de vista, e o ponto de vista nada mais é do que a vista sobre um ponto, tem muito mais do que um ponto aí na vida,
e nós muitas vezes ficamos restritos às nossas observações, nos tornando muitas vezes inflexíveis com relação à postura e às atitudes dos nossos irmãos. O nosso saudoso Divaldo Pereira Franco costumava se referir à questão falando de porta e parede. Tem pessoas que são pessoas paredes, né? O outro vem e bate ali, e dali a pessoa, com a sua opinião, com a sua ideia, não deixa que nada seja viabilizado além daquilo que são os conceitos de que a pessoa guarda. Enquanto que o certo, segundo as recomendações dele, é que nós deveríamos ser portas, né? Ou seja, se vem alguma ideia, mesmo que seja diferente da nossa, que ela possa passar, que a gente possa avaliar, nos colocar na posição do outro, entender a situação porque passa esse nosso irmão ou essa nossa irmã, para assim melhor compreendermos o universo de cada um, que é muitas vezes diferente do nosso. Mas para nós chegarmos aonde estamos, sabe lá Deus quanto que passamos, né? Quantos conselhos que recebemos, quantos livros que lemos, quantos diálogos que tivemos para chegarmos ainda aonde estamos, né? Que temos ainda muito mais para caminhar. Então, talvez a outra pessoa ela não tenha tido as mesmas experiências que nós e tenha até gostos e interesses diferentes do nosso. O melhor em toda situação é tratarmos os outros como nós gostaríamos de ser tratados e, é claro, como os nossos irmãos falaram aqui, termos calma, termos serenidade e muitas vezes esperarmos, porque às vezes, em vez de rebater imediatamente ou impacientemente o próximo, às vezes se a gente espera um pouco, algumas horas ou alguns dias, o quadro talvez se modifique e talvez a visão que tivemos de uma determinada situação talvez se amplie e a nossa percepção aumente para nós sermos mais compreensíveis e indulgentes com as atitudes dos nossos irmãos. Realmente, nesse pequeno diálogo aqui, a gente percebe muitas tarefas que ainda temos que refletir, pensar e estudar para que possamos incorporar em nós próprios. Que Deus nos ampare. Sejam todos bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. E depois dessa leitura maravilhosa, dos comentários, a vibração se elevando, né, com as nossas operárias da paz já conosco, Rosimeire, Maria Lourenço, Marilioptes, Maria Margarida, Maria Carmina, Rosimeire já falei, né? Muito bom estarmos todos aqui reunidos, também tem aqueles que não escreveram, mas estão conosco, nos acompanhando, lembrando que as irradiações vão para todos os nomes inscritos na corrente de orações, naquele cantinho especial lá no Facebook. Então vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, irradiar, vibrar o melhor de nós para o nosso orbe terrestre, para que a paz, a saúde sejam energias preponderantes na nossa psicosfera. Vamos juntos, então. Prece para a saúde. Querido e amado Deus, que nos conceda força, coragem, fé,
para aceitarmos as doenças que pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. Que possamos suportar com resignação, pois sabemos que nenhum mal dura para sempre. Sabemos e confiamos na sua infinita bondade e sabedoria e misericórdia para com todos os seus filhos. Para nos curarmos, derrama sobre nós as bênçãos da cura, como um bálsamo salutar sobre a nossa alma. Jesus, Tu és o médico divino e nos disse: não vim para os sãos, mas para os doentes. Que se fortaleça agora a nossa saúde espiritual, renovando as nossas células, trazendo alegria, saúde, com a confiança em Cristo, que é a fonte perene de luz, glória e amor. Graças a Deus. Ó Pai de amor e misericórdia infinita, quanto temos a agradecer por tantas oportunidades que temos tido nessa vida, pertencendo todos nós a essa corrente bendita, onde oramos e vibramos paz, amor, principalmente saúde, para nosso Brasil e para nosso mundo. Cura-nos, Senhor, a todos nós, ainda tão imersos em defeitos, em pecados neste mundo. Possamos nós nos conscientizarmos do valor infinito das orações, do valor infinito da nossa união, para que juntos possamos galgar os degraus da nossa evolução, Senhor. Auxilia-nos, todos irmãozinhos do mais alto, Jesus, Mãe Maria de Nazaré e outras tantas falanges do bem e do amor, nossos irmãos maiores que tanto nos têm auxiliado, que ouvem nossas orações e logo vêm com o socorro imediato. Obrigado, Senhor, por pertencermos a este grupo tão coeso, tão lindo, tão fraterno, que possamos, unidos, irmos sempre em frente, lutando para a nossa própria evolução e para contribuirmos com a paz e a luz nesse nosso mundo do Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Oração de Meimei. Deus de toda força e poder, dai hoje a esperança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de tua assistência, do teu amor e também da tua misericórdia. Tire de mim o medo, tire de mim a dúvida, esclarecendo meu espírito abatido com a luz que iluminou o teu divino Filho, Jesus Cristo, aqui na terra.
que eu possa perceber toda a tua grandeza e tua presença em mim, soprando o teu espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o teu espírito e a tua voz ao meu redor, em minhas decisões, e que no decorrer deste dia eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração, e com esse poder espero pelos milagres que podes realizar em meus problemas. Não me deixes e nem me abandones, para que eu não caia no desespero e nem perca a fé que tenho em ti. Pai, não me deixes cair. Levantai o meu espírito quando me encontrares abatido. Entrego-te neste dia a minha vida e a vida de minha família. Curai-me de minhas moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, Mestre. Obrigado, meu Senhor, meu irmão e amigo. Sei que vais me dar a solução de que tanto preciso e desejo. Assim seja. Lugar do socorro. Estará você sofrendo desencantos, varando enormes dificuldades, suportando empeços com os quais você não contava? O trabalho em suas mãos muitas vezes se lhe afigura como um fardo difícil de carregar? Falham recursos previstos? Contratempos se seguem uns aos outros, tribulações de entes amados lhe martelam a resistência, a enfermidade veio ao seu encontro. Entretanto, prossiga, agindo e cooperando em favor dos outros. Não interrompa os teus passos no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso. André Luiz, psicografia de Chico Xavier, livro Aulas da Vida. Tudo passa, só
música maravilhosa, Nada Te Perturbe, a quem estava falando, né? Pacificação. Então também vamos falar aqui de pacificação junto com a saúde. Eu achei aqui num caderno que eu tenho, vai falando isso daqui, olha só. A saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se quer estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Isso está no livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, Irmão José. Então, a gente viu isso daqui, né? Nada te perturbes, a gente quer só brigar com as outras pessoas, se irritar. Não. Vamos ter sempre serenidade, equilíbrio. E isso daí, o nosso espírito, estando com a mente elevada, vinculada aos espíritos de luz, isso vai correr para o nosso perispírito e para o nosso corpo físico, trazendo serenidade e paz. Então, vamos procurar estar sempre vinculado com os ensinamentos de Jesus. E a pacificação e a saúde vai ser muito legal. Obrigado. Fiquem com Deus. Meus irmãos, que energias maravilhosas. Palavras do nosso irmão Adilson, assina embaixo. Tudo passa, tudo se resolve, que nós possamos, com o exercício da paciência, da tolerância, aguardar, né, com calma, porque com calma a gente consegue se conectar com os benfeitores espirituais e ouvir as orientações, e assim a gente vai caminhando, porque no momento do desequilíbrio, da agitação, a gente não consegue fazer a conexão com os benfeitores espirituais. A gente vai se conectar com irmãozinhos ainda que vibram baixo, e aí é aquilo que prejudica, desarmoniza as nossas células, e aí vem as doenças, né? E o pessimismo, as reclamações, isso tudo traz energias tóxicas que nos fazem mal. Então, a gente fazendo esse exercício durante os desafios, tendo pensamento positivo, vai passar, vai dar certo, vai se resolver, Deus está olhando, Deus vai ajudar, sempre assim, confiantes, né? Aí vai dar tudo certo, porque só Deus nos basta. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, fiquem com essa energia maravilhosa, e amanhã estaremos aqui às 21 horas orando com todos vocês. Boa noite. E que possamos investir também em nós próprios, porque nós somos seguidos, tem registros bíblicos que diz que nós somos seguidos por uma nuvem de testemunhas. Então, muitos irmãos nos seguem. E, é claro, nós mesmos precisamos buscar o equilíbrio, a tranquilidade, a serenidade, porque se não tivermos a tranquilidade, a serenidade necessária, como conosco mesmo, como poderemos ajudar, né, ou servirmos de exemplo para o próximo, ou mesmo cogitarmos de compreender melhor o nosso próximo. Então, devemos, né, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, nós devemos nos amar para, em seguida, amarmos aos próximos. Essa é a lição do dia, né? Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós próprios. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma ótima noite, lembrando que amanhã vai haver uma pequena modificação, né, Jane? Sim, eu vou falar. Tá ótimo. Uma boa noite a todos.
Amanhã a gente não vai estar aqui ao vivo, mas estaremos orando, né, com o combo que a gente vai postar já gravado. Voltaremos ao vivo dia 2 de março com a nossa querida Carla Fabres na prece para os refugiados. Então, esse é o recado, e também vamos deixar aqui o nosso abraço para Kátia Borges, Maria Carmina, Maria Margarida, Marili, Maria Lourenço, Rosimeire, todos que estão nos acompanhando, fiquem com essas vibrações maravilhosas, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, todos foram beneficiados e receberam uma chuva de luzes e bênçãos emanadas pelos benfeitores espirituais, esses eflúvios benfazejos que nos fazem sempre muito bem. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Felicidades.